Em primeiro lugar, precisamos entender que as proteções de uma linha de transmissão, elas monitoram os sinais de tensão e corrente elétrica, isso através de transformador de corrente e transformador de potencial. Por exemplo, temos proteção de distância, relé 21, proteção de sobrecorrente direcional, relé 67, e as proteções de sobrecorrente instantânea, relé 50, e temporizada, relé 51. De tal modo que, havendo um curto-circuito ao longo da linha de transmissão, teremos a atuação da proteção de distância. É a proteção principal. E as demais proteções de sobrecorrente são proteções de retaguarda, ou seja, são proteções de reserva, de backup, em caso de não detecção do defeito pela proteção de distância. Considere em tela uma linha de transmissão interligando as subestações A e B. Temos um curto-circuito ao longo dessa linha de transmissão. Perceba que esse curto-circuito ele será detectado pela primeira zona da proteção de distância na subestação A e haverá abertura instantânea do disjuntor nessa subestação. No entanto, a subestação B detectará o curto-circuito em segunda zona, ou seja, haverá a abertura do disjuntor na subestação B de modo temporizado. Temos que aguardar essa temporização e haverá então a abertura do disjuntor, desligando completamente a linha de transmissão e eliminando o curto-circuito. É por essa razão, pela temporização em segunda zona, que precisamos de um esquema de teleproteção numa linha de transmissão, que irá garantir rapidez no desligamento e a eliminação do curto-circuito. E o esquema de teleproteção mais conhecido é a transferência de disparo direto, conhecido como DUT. Observe, temos o curto-circuito na linha de transmissão, terminal A detecta em primeira zona, temos o sinal chegando na porta, ou essa porta está então habilitada, e temos o trip para abertura do disjuntor local. No entanto, em paralelo ao sinal de primeira zona, com trip local, temos a transferência de disparo para o terminal remoto, ou seja, para a subestação B. E então teremos a abertura do disjuntor no terminal remoto. Perceba que é uma transferência de disparo direto para o disjuntor na subestação B. E com isso será eliminado o curto-circuito e não houve a necessidade da temporização de segunda zona. Isso garante rapidez na eliminação do curto-circuito. Vejamos agora a transferência de disparo permissiva por subalcance, conhecida como PUT. Vamos ao mesmo defeito, temos um curto-circuito na linha de transmissão, terminal A detecta em primeira zona e abre o disjuntor. Já o terminal B detecta em segunda zona. Perceba que na subestação B, no esquema de teleproteção, teremos a porta END com uma entrada habilitada, detecção em segunda zona. O que falta para que haja a abertura acelerada nesse terminal é a transferência de disparo, o sinal permissivo de primeira zona do terminal A. Ele será enviado ao terminal B, é o que chamamos trip permissivo, é uma permissão de abertura. E agora temos as duas condições para a abertura do disjuntor no terminal B: detecção em segunda zona, e o terminal B recebeu o trip permissivo, a permissão do terminal A. Traduzindo, o terminal A disse: não precisa esperar temporização, eu já detectei o defeito em primeira zona, pode abrir. E assim teremos a abertura do terminal B muito rápido, sem aguardar a temporização de segunda zona, garantindo novamente rapidez na eliminação do curto-circuito. Vamos agora a uma proteção especial chamada proteção stub. Do inglês significa pedaço, cotoco, parte, e ele é muito aplicado a subestações em configuração em anel ou disjuntor e meio. Temos aqui uma subestação, um vão, na verdade, de uma subestação de disjuntor e meio. São 3 disjuntores para 2 equipamentos. Podemos ter de um lado uma linha de transmissão e do outro um transformador. Qual é o grande objetivo da proteção stub? É quando essa linha ela é desligada para manutenção e ela tem a abertura da chave seccionadora. A linha está isolada. Temos então um pedaço de linha que chamamos
cotoco de linha e esse pedaço não estará protegido pela proteção de distância. Por quê? Porque houve a perda da referência do TP de linha. A chave está aberta. É aí que entra a proteção stub, que são relés de sobrecorrente que irão monitorar a corrente elétrica nesse pedaço de linha de transmissão que permanece energizado com um B completo na subestação de disjuntor e meio. O grande objetivo é proteger esse trecho de linha entre os disjuntores e a chave em aberto. De tal modo, se houver um curto-circuito nesse pedaço de linha, teremos então a atuação da proteção stub abrindo os disjuntores. Observe, a condição para a atuação da proteção stub é que a chave de linha esteja aberta e haja uma atuação da proteção de sobrecorrente. E essa proteção stub ela é aplicada nas subestações em configuração em anel e disjuntor e meio, protegendo o pedaço, aquele cotoco de linha. E havendo um curto-circuito, a proteção abre os disjuntores, eliminando o defeito. Chegamos então a uma proteção especial chamada Switch On-to-Fault, que a sigla é proteção SOTF. E o objetivo dessa proteção é a proteção da linha durante a energização. Vamos então imaginar uma situação de uma linha de transmissão desligada para manutenção. E no processo de normalização foi esquecido algum aterramento temporário ou algum cabo rompido, não importa. Nessa situação, quando a linha for energizada, haverá de cara um curto-circuito. Teremos então a alimentação desse curto na energização da linha. E a proteção de distância passou muito tempo desligada. Esse relé 21 ele está despolarizado e ele leva um tempo até que ocorra a correta polarização dos sinais de tensão e corrente elétrica. No entanto, esse tempo ele pode ser suficiente para danificação da linha de transmissão. É nesse caso que entra a proteção SOTF e ela utiliza um relé de sobrecorrente. Observe, para que haja a atuação da proteção SOTF na energização de uma linha de transmissão com curto-circuito, é necessário que haja disjuntor fechado na linha, caracterizando que a linha está energizada em vazio, deve haver detecção do relé 50 de sobrecorrente e também detecção de subtensão pelo relé 27. Se todas as condições forem atendidas, temos então um curto-circuito na linha de transmissão e haverá a abertura do disjuntor. O grande objetivo da proteção SOTF, Switch On-to-Fault, é proteger a linha de transmissão na energização com um curto-circuito. Outra proteção especial é a chamada End-Fault, proteção de final de linha. Perceba aqui uma linha de transmissão conectada a um barramento. Temos os transformadores de corrente e a proteção de distância em cada subestação da linha de transmissão. Ocorrendo um defeito na linha, teremos então a abertura dos disjuntores, eliminando o defeito. Havendo um curto-circuito no barramento da subestação, teremos a atuação da proteção diferencial de barra, que desligará o barramento, eliminando o curto-circuito. No entanto, eu quero chamar a atenção para uma região entre disjuntor e transformador de corrente. Se houver o curto-circuito nesse ponto, teremos então a atuação da proteção diferencial de barra. Está na zona da proteção diferencial. Perceba que os disjuntores serão abertos, mas o curto-circuito não será eliminado, porque a linha está em vazio pelo terminal remoto. Essa é uma zona morta da linha de transmissão. E o terminal remoto ele irá alimentar o curto-circuito. Ele irá detectar o curto-circuito apenas em segunda zona, que é temporizada. É justamente nessa situação que entra em cena a proteção End-Fault, utilizando o relé de sobrecorrente. E para que essa proteção End-Fault ela atue, é necessário que haja a atuação da proteção diferencial de barra e a detecção de sobrecorrente pelo relé 50. Então, haverá uma transferência de disparo, um transfer trip para o disjuntor remoto, abrindo o disjuntor e eliminando o defeito. Essa é a proteção de zona morta, chamada proteção End-Fault. Perceba aqui
uma situação real os diversos relés de uma linha de transmissão. Talvez alguém imagine que para cada relé nós temos um equipamento diferente. Na verdade, é uma unidade digital conhecida como cadeia de proteção. E para mais conteúdos de proteção, temos uma playlist específica no canal Elétrica Sem Limites. Aproveita, bons estudos e um forte abraço!